7h50 e é isso aí. 7º minuto a gente corta em diante e vai, tá? A gente edita essa porcariada depois. Então, bora lá. Sou eu aqui, o professor Abrantes. A gente vai trabalhar hoje sobre o quê? Ditaduras, mentiras e o Brasil, para você lembrar como é que funciona. Então, a gente vai falar um pouco do Vargas, a gente vai falar um pouco da ditadura de 64. E vamos entender como é que funciona literalmente esse sarapatel aqui do Brasil. Sarapatel mesmo, velho. O negócio ali feito com várias entranhas, tudo costurado e misturado para você comer. Porque é isso que vai ser, tá? Quando a gente para entender a República Brasileira, cara, é uma baderna. Como assim uma baderna? Cara, o chamado período democrático brasileiro ele é muito curto. Assim, a gente pode pensar que, no máximo, durante esse período da chamada República Popular, a gente teve uma democracia mais ou menos funcional no Brasil. Então, popular não, populista, né? Então vamos entender o que estava rolando. A gente teve um negócio chamado de café com leite. Você lembra dessa parada? Pô, Abrantes, lembro mais ou menos lá das alternâncias entre São Paulo e Minas Gerais, voto de cabresto. A gente falou isso na nossa primeira live de história. Pô, é verdade a grande política dos governadores, e aí com isso a gente teve um início de uma rebeldia no Brasil. Tinha cangaço, teve o tal do tenentismo. Isso vai levar a gente para a chamada Revolução de 30. Eu tenho um materialzinho que eu preparei para vocês aqui, então deixa eu colocar ele aqui nos vídeos para a gente poder trabalhar com materialzinho, materialzoso. Olha lá, compartilhando a live para vocês, olha lá, Brasil, entre ditaduras e mentiras, é o que está rolando. Bom, primeiro a gente tem a nossa Revolução de 1930. Bom, é isso aí, é a crise do café, beleza? Que dissolve e destrói a economia cafeicultora. Basicamente, a gente ainda tem um flare, um vento delícia da industrialização durante o período da Segunda Guerra Mundial e tinha uns movimentos ali de contestação de ordem mesmo, tá? Quando a gente pensa no tal do tenentismo, aquela juventude dos jovens militares, oficiais, os 18 do Forte de Copacabana, a Revolução Perdida de 24, a gente vai ter a Coluna Prestes e uma enorme satisfação política. Então, cara, a República estava se mantendo ali por um fiapo, e bem mesmo por conta da pressão das elites paulistas, que descarçaram-se completamente nessa percepção. Bom, e aí a gente teve a tal da Revolução de 30, cara. A Revolução de 30 levou Getúlio Vargas ao poder, tá? E assim inicia-se a tal da chamada Era Vargas, tá? Cara, é muito louco a gente parar para pensar na Vargas. Então, cara, o que a gente teve foi literalmente... Ih, ficou travado ali. Ah, não acredito, não acredito. Peraí que eu vou resolver isso aqui no ao vivo. Peraí. Pera lá, velho. Peraí, assim não pode ser. Assim não pode. Assim não pode ser. Você viu como é que ficou o slide? Ficou tosquinho. Ficou ali atrapalhado. Ficou cortado. Aí o aluno não lê direito. Ele não consegue fazer o material, né, Abrantes? Então, tem que fazer pensando que tem que ter as janelinhas. Ah, então já vou acertar isso aqui, já vou acertar isso aqui, vou acertar o de baixo também. Aí a gente tem que acertar as janelinhas, né? Porque senão vocês não conseguem ler tudo, aí fica zoado para mim, zoado para você, e a banda não toca desse jeito. Ai, caracoles maluco. Ixi, tem uns outros slides complicados. Ai, caracoles maluco. Bom, não tem problema, esse aqui você pode não precisar ver esse sujeito, não. É o General Watt. Depois você pega a imagem dele, tá? É um cuzão. Tá? Cusão não, é o cuzão. Tá? Beleza, por quê? Porque é militar golpista, né? Apesar de ser um golpista que deu certo, ajudou a gente um pouquinho, mas ele ainda é um golpista, tá? Não, ainda não é encerrar, é aqui que eu quero fazer, é esse aqui que eu quero fazer, é encerrar a live, tá louco, Abrantes? Tá louco, Abrantes? Olha lá, mais duas pessoas, estamos aqui, olha lá, abarrotado de gente, então estamos lá, falando o quê? Brasil entre revoluções e mentiras, o tal do fantasma no comunismo, beleza? Então a gente teve a tal da Revolução de 1930 que levou Getúlio Vargas ao poder, tá? A República do Café com Leite já não aguenta e assim a gente tem a chamada Era Vargas, cara, de maneira bem direta e didática, a gente divide em três partes, né? Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Estado Novo rola um golpe de Estado. É isso aí, cara. Então, Varguitas é uma maroteira total. Ele dá um golpe na Revolução de 30, porque é um golpe, né? A gente teve eleição. O que foi a Grande Depressão? Olha lá, Miriam, bora lá.
A Grande Depressão é a crise de 1929, tá? Aquela que destrói o preço do café, tá? Porque o café era o principal produto exportado, ele é realmente exportado especialmente para os Estados Unidos, e os Estados Unidos acabaram de perder quase um terço de todos os seus empregos. É uma crise que acaba acontecendo depois da Primeira Guerra Mundial. E tem tudo a ver com a guerra, tá? Gastou-se dinheiro demais e não conseguiu recuperar a economia, e esse buraco arrebentou a economia americana, que puxou a economia europeia para dentro, e assim, bicho, o mundo inteiro se arrebentou. E no Brasil, o impacto principal foi a não exportação de café. Como a gente vivia na chamada oligarquia do café com leite, cara, sem café, sem negócio, sem dinheiro. E aí, bicho, basicamente a estrutura que mantinha o apoio aos cafeicultores paulistas deixou de existir. Então a gente tem um movimento que baseia-se em um grupo revoltoso no sul do Brasil, sim, a gente tem um grupo das elites paulistas que estão completamente contrárias, tá? Das outras elites, sem ser só sem ser a paulista, contrária à existência dessa dominância de São Paulo, e com isso o movimento de 30 ganha bastante força. Então, quem sai tristinho da Revolução é São Paulo, tá? E assim começa o chamado governo provisório. Serão 4 anos de governo provisório. Durante esse período, a gente teve o fechamento do executivo. Como assim? Isso quer dizer que Getúlio Vargas vai mandar, tá? Sem precisar consultar governadores, vereadores, deputados, sem precisar consultar ninguém. Ele vai andar de cima para baixo. Ele fecha, não, desculpa, o executivo não, ele fecha o legislativo, fecha todo o legislativo. Então, de agora em diante, ele manda de cima para baixo. Serão 4 anos ali de acúmulo de poder absurdo na mão de Vargas. No meio de tudo isso, a gente teve a chamada Revolução Constitucionalista de 32. Tá? Então, o Vargas está governando por decretos e São Paulo não está aceitando, não está achando legalzão, tá? Não está achando bacana Vargas mandar sozinho. Então, vai haver um movimento, a chamada Revolução Constitucionalista. É interessante você pensar o seguinte: a gente teve ali a Revolução de 1930, que botou Vargas no poder, que foi um golpe de Estado, sim, foi um golpe de Estado, sim, porque Washington Luiz Júlio Prestes tinha sido eleito, né? Essa é a grande jogada. Podia ser corrupto nas eleições? Poderia, mas era o modelo deles daquele período. Tá? A Revolução de 32 tenta derrubar Vargas, mas não consegue. Em 34, a gente tem a promulgação da nova Constituição. Porém, Vargas vai ser eleito pelo voto indireto, então vai ser eleito pelo corpo dos deputados federais. E assim começa o seu governo constitucional, o governo de 34, que deveria terminar em 38, mas não vai acontecer isso. Abrantes, por que não vai acontecer isso? Então, meus queridos, o que vai rolar vai ser uma pequena baguncinha, tá? Primeiro, quando a gente teve um movimento tenentista, se liga no rolê, se liga no rolê, se liga no rolê. Tá? Quando teve o movimento tenentista, a gente teve a chamada Coluna Prestes, do Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que foi até Moscou, aprendeu lá, fez uma escolinha ali para aprender a fazer uns golpinhos de Estado, conseguiu uns apoios ali do mundo comunista e veio para o Brasil com a intenção de fazer uma revolução e derrubar o governo de Vargas. Essa era a ideia central. E não vai dar certo. Tipo, eles não tinham preparo, eles não tinham organização, eles não tinham apoio dentro dos quartéis, e a pessoa quer fazer uma revolta dentro dos quartéis, né? Então, Luiz Carlos Prestes não vai falhar miseravelmente na sua intentona comunista, que é rapidamente, tá, obliterada. Vale a pena lembrar, né, que os movimentos de esquerda, já no governo constitucional de Vargas, já estão postos na ilegalidade, né? Nesse período a gente tem a Aliança Nacional Libertadora, né? A ANL, né? E o AIB, o Movimento Integralista Brasileiro, fascismo brasileiro, as galinhas verdes que os comunas vão botar para correr, tá? No meio de toda essa bagunçada. Caramba, Brandes, está extremamente polarizado durante o governo constitucionalista. Então, temos sim elementos ligados à esquerda, os partidos de esquerda estão na ilegalidade, Luiz Carlos Prestes será preso, cria-se uma tensão maior, Vargas
tem que indicar alguém para assumir o lugar dele, porque quando o governo dele acabar, ele até tem um pupilo, mas ele pretende dar um golpe de Estado na real, tá? Até o Plínio Salgado, cara, que era o cara, o líder das Galinhas Verdes, né, do movimento integralista brasileiro, o AIB, tá? O Anauê, tá? Aquele bando de fascistoide, tá? Até ele achou que ia ser presidente, mas não foi. Tá? Acho que a gente vai ter aí um bando de movimento ligado aos grupos fascistas brasileiros e os grupos comunistas vão se pegar de porrada nesse evento do voo das Galinhas Verdes. Tá? Porém, a intentona comunista vai ser utilizada como... Ai, cara, com o fantasma do comunismo. É a primeira grande vez que a gente vai ver o fantasma do comunismo entrando com força. Olha lá que loucura, tá? Aí a gente vai ter o chamado Plano Cohen, as chamadas cartas chilenas. Olha a bagunça que vocês estão vendo no escritório, tá? As cartas chilenas. O que era o envio das cartas chilenas? Chegou a conhecimento dos jornais uma série de cartas que o governo tinha interceptado, provando que haveria um grupo maior comunista que iria tentar dar golpe de Estado no Brasil. E aí vaza essa informação, e aí o Brasil entra em estado de sítio, o exército sai, os comunistas estão vendo, os comunistas, e põe armas na rua, e Vargas fala, meu Deus, a gente vai ser invadido, os comunistas, e cria o medo do comunismo do caralho. E dá-se um golpe de Estado, ele dá um golpe de Estado nele mesmo. Ele deu o golpe de 30, e agora ele vai dar um golpe do Estado Novo. Através de uma mentira. Nunca existiu esse grupo, cara. Nunca existiu. Depois admitiu-se que era uma grande de uma lorota. O medo do comunismo auxiliou a esse golpe. E assim o Brasil vai se imergir, tá? vai submergir numa grande ditadura chamada ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Tá? A ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas vai ser de 1937 até 45. Nesse período é o período também da Segunda Guerra Mundial. Se ligou no rolê, tá? Se ligou no rolê, tá? Também é o período que a gente vai ter um grande arranque industrial brasileiro. Então, por mais que Vargas, você vai ver, caramba, Vargas é um cara bom ou ruim? Cara, Vargas é um cara sinistro, ele é um cara diferente da história brasileira, né? A gente tem dificuldade para encaixar ele nessa dualidade bom e mal. Porque, sim, é um Estado ditatorial, um Estado com censura, mas é um Estado progressista, no que diz respeito ao progressismo econômico, né? Especialmente ao nacional desenvolvimentismo. Tá? É a hora que a gente vai ver a formação das chamadas indústrias de base do Brasil, né? Especialmente a Companhia Siderúrgica Nacional, especialmente quem? A Companhia Vale do Rio Doce. Teremos também a construção da CLT, a consolidação da CLT, tá? Colocando nos eixos as leis trabalhistas, possibilitando, assim, o desenvolvimento capitalista do Brasil, especialmente no setor industrial. Então, ele fez muita coisa pelo Brasil. Ele institucionalizou a chamada Voz do Brasil, ele transformou o rádio brasileiro em uma arma política, estendeu as telecomunicações a todos os lados. E no finalzinho ali do seu Estado Novo, ele já está inebriado ali com outro movimento político. A gente vê que ele está muito dentro da ideia do chamado trabalhismo. Então, apesar dos pesares, Vargas é um cara casca grossa, sinistro de se estudar. E ele vai ser deposto em 45. Os aliados vencem ditadores, e os ditadores na América Latina, especialmente o Vargas, né, um ditador amigo, como era chamado na época dele, perde os seus apoios, perde o apoio especialmente das Forças Armadas, que agora dão um golpe nele. Tá? Mas ele era um golpista, então você vai dar um golpe no golpista, um golpe no estado de exceção. Então a gente vai ter uma redemocratização do Brasil. Abrantes? É uma redemocratização, porque você botou várias aspas. Porque o presidente eleito é um cara chamado Eurico Gaspar Dutra. E Eurico Gaspar Dutra foi o general de Vargas, e foi o general que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, a gente vai ser uma democracia, vai ser democrático, sim. E depois a gente tem o retorno do Vargas. E aí o suicídio dele. Exatamente assim.
Caramba, Abrantes, espera aí não é uma ditadura, né? Vamos lembrar disso, a gente não fala de ditadura. Não tiro no peito do Vargas, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? E depois que o Vargas sai, entra o tá chamado populismo, tá? É de 46 até 64. Aqui, de fato, a gente teve alternância de poder? Sim, sim. Tivemos período golpista pra caramba, porque assim, ó, o próximo presidente Eurico Gaspar Dutra, ele é militar, o próximo é o Vargas, que todo mundo já está ligado que é o Vargas, e o Vargas já começa o seu segundo governo constitucional já zicado, tipo, já todo mundo achando que ele volta sendo acusado de ser comunista, né? Olha que loucura. Ele volta trazendo um cara chamado João Goulart como seu vice-presidente, não, presidente é o caramba, ministro da Economia, tá? Ministro da Fazenda, no caso, naquela época. E ele vai dar 100% de aumento aos trabalhadores. Então, quando o Vargas volta, o seu retorno, ele é ligado a essa ideia central do chamado populismo. Na Argentina, o populismo é chamado de peronismo, né? Do chamado Perón, né? Perón é o Vargas dos argentinos, tá? Ah, legal, legal, legal. Só para você saber, tá? Legal, Abrantes. Então, a gente vai ter aí o chamado populismo. O primeiro a governar é o chamado Eurico Gaspar Dutra. Ele vai fazer a Via Dutra. Ele tem um plano chamado SAUT, né? Saúde, alimentação, lazer, transporte e energia, que vai também trazer essas obras infraestruturais para o Brasil. Tá? Então, o populismo ele vai ser bem marcado, especialmente pelo poder de Vargas no seu retorno. Tá? Põe o retrato do velho, traz o retrato do velho, vai falar muito essa coisa do retorno dele ao poder. Tá? Então, a gente tem o retorno dele ao poder no Brasil. E ele tem o retorno, a visão do chamado nacionalismo econômico. Tá? Queridão, ele é muito ligado ao seu nacional desenvolvimento. Tá? Ah, mira, ele deu um golpe de Estado mesmo, cara. Foi o golpe de 30, foi a Revolução de 30. Ele sobe o poder numa forma de golpe. E aí ele volta agora, em 51, através do voto popular. Então ele dá um golpe de Estado, depois ele volta com o voto popular. E é um golpe de Estado, cara, que ele não encontra muita resistência, não. Os militares não estavam muito afim de apoiar o presidente Júlio Prestes. Não. Os caras não estavam muito afim de apoiar o Júlio Prestes, não. E larga o like aí, dá esse joinha aí para o Abrantes, que nem merece essa moral. Tá? Moral para o Abrantes, tá? Joinha do Abrantes. Joinha do Abrantes. Tá? Caramba, Abrantes, isso aí. Tá? E aí ele retorna, tá? Ô, salve! Ô, João! Aqui, tranquilo. Todos. Deu para mim tempo. Eu tô ligado quem você é, Queridovski. Bem-vindo à nossa aula. Aluno das as velhas guardas da época do Glória, da época da Rua Lava Pés. Isso mesmo, isso mesmo. Vai fazer o quê? Coisa de uns mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, porque meu filho tem 12 anos. Imagina, meu filhote tinha a sua idade quando você teve aula comigo. Olha que loucura, olha que loucura. A gente está falando do Vargas, meu querido. Meu Vargas, meu querido. Olha só que divertido. Varguitas. Então ele volta aí, tá? Através do poder do voto. E ele traz de volta o seu nacional desenvolvimentismo. Cara, o nacional desenvolvimentismo de Vargas é isso, é empresa nacional. Tá? Então a gente vai fazer a partir do Brasil, cara. Então é automóvel brasileiro de fábrica nacional, de mobilidade nossa. Então ele volta com essa ideia. A tecnologia tem que ser brasileira, a gente tem que dominar todos os campos da produção. E não só isso, ele volta com a força do trabalhismo. Tá? Então, é que a ideia do trabalhismo é apoiar o trabalhador sobre qualquer espécie, em qualquer ação. Tá? Então, como ele traz o Jango para ser o ministro da Economia, a primeira coisa que o Jango vai fazer é aumentar o salário mínimo em 100%. Filho, 100% de aumento do salário mínimo. As elites brasileiras vai ficar assim, ó, os olhos da cara vai virar tudo para trás, os caras vão ficar doido da cabeça. 100% de aumento no salário mínimo. Que delícia.
Mas a galera não gostou e a mídia começou a atacar, especialmente um carinha chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, velho louco, tá? E é um jornalista que trabalhava, adivinha para quem? Para o jornal O Globo. Vai sentindo o drama, vai sentindo o drama e o cara vai acusar o Vargas de tudo que ele puder, velho. Vai criar fake news. Ixi, vai pegar no pé, sabe? Vai atrás, vai futunhar, vai começar a botar ouvido dentro da casa dele, vai começar a tentar encontrar gente que possa fornecer informações. E no meio de tudo isso, ele vai sofrer um atentado a tiros. O famoso atentado da rua Toneleiros. O anjo negro, segurança pessoal de Getúlio Vargas, atira em Carlos Lacerda e erra. E acerta, tá? Ai, caralho. E acerta o quê? E acerta o diabo de quem? Dele, cara. De um brigadeiro, velho. De um brigadeiro, velho. Brigadeiro da aeronáutica. Segurança do Vargas mata um brigadeiro da aeronáutica. Maior posição da aeronáutica. E todo mundo vai dizer, cara, foi o Vargas que mandou matar. Aí o Vargas vai dizer, eu nem mandei. E o cara vai dizer, ele não mandou. E ninguém vai acreditar no Vargas. E aí o Carlos Lacerda vai largar o verbo no jornal e o Vargas vai ficar isolado cada vez mais no poder. A galera começa a falar em derrubar ele começa a tremer por um golpe. E vai ficando pressionado e não aguenta e vai dar um tiro no peito. Mas antes de fazer isso, tá? Cara, não, filhão, ele negociou com a Alemanha. Ele faz isso na Primeira Guerra Mundial, na época do Estado Novo, Carlão. O negócio é o seguinte: no Estado Novo, ele é o aliado de conveniência, ele é brode da Alemanha, é brode dos States, tá? Então ele vai negociar com vantagens dos dois lados. E aí ele constrói a CSN porque os States oferecem uma grana a mais para a gente ficar colado com eles. E não só isso, a Alemanha bombardeia um bando de navio nosso na costa. E aí a gente ganha a CSN e ganha a Barreira do Inferno, a base da Força Aérea no Rio Grande do Norte, lá em Natal, chamada Barreira do Inferno. Aqui o Vargas, cara, ele está numa outra posição. Aqui ele está sendo xingado de comunista. E ele deu 5% no aumento. Então, antes era chamado de fascista, porque ele era amigo da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Agora ele virou comunista. Cara, é muito louco. Ele sai de fascista para comunista em coisa de 10 anos, tá? Caralho, velho. Louco pra caramba. Coisa de 10 anos. Ele muda de. Parece que ele muda de água para vinho, tá? E não aguenta mais, vai dar um tiro no peito. E aí ele morre. Mas antes disso, ele fez a Petrobras, ele criou a Eletrobras, ele criou as bases da economia brasileira. Ele melhorou um tantinho mais a questão da CLT e criou muita oposição, velho. Muita oposição. Muita oposição. Especialmente da elite e do exército. Então, os grandes ricões do Brasil, os milionários brasileiros e o exército não queriam mais o Vargas. Cara, só para você ter uma ideia, depois que acontece isso, que ele se suicida, o povo vai à rua e vai atacar o Jornal Globo. Vai atacar o Jornal Globo. Vão tentar empastelar o Jornal Globo. Tá? Empastelar, quebrar as máquinas e tirar ele do ar. Tamanha era a revolta do povo com o suicídio de Vargas. Colocaram a culpa do suicídio de Vargas no Carlos Lacerda. Certamente. Tá? Certamente. E aí, bicho, vai rolar uma loucura, tá? Vocês estão vendo a cara do sujeito, mas esse aí é o general Lott, tá? Porque o que acontece? Vargas se suicida aí e começa a bagunça no governo brasileiro, tá? O vice vai assumir, mas não vai assumir. A gente vai ter o presidente do Senado. Depois, vai virar uma pipoqueira até o Café Filho. E aí vão tentar dar um golpe porque o JK foi eleito e não iam deixar ele ser eleito. O vice do JK é o João Goulart, o ministro da Economia chamado de comunista do Jango. Então, o João Goulart foi ministro da Economia do Jango, João Goulart vai ser vice-presidente de JK, João Goulart vai ser vice-presidente de Jânio Quadros. Então, cara, João Goulart não é uma criança no jogo político, ele não apareceu de repente, tá? Vale lembrar que se vota em presidente e vice em separado nesse período.
Caramba, Brandes, bota em separado. Você bota ou para o presidente, escolhe o presidente, escolhe o vice em separado. Pode ser qualquer candidato que você quiser. Bom, os caras estão participando, pode ser quem você quiser mesmo, né? Tem que estar lá na cédula, pelo amor de Deus, tá? O que vai acontecer? Vão tentar dar o golpe de Estado para evitar que o JK assuma, para tentar empastelar e ter uma nova eleição. E aí o general Lott não vai deixar, o general Lott vai dar um golpe em cima do golpe, um contragolpe. Então, JK só assume porque ele passa por um contragolpe de Estado. General Lott vai falar, eu quebro, eu mato, eu arrebento. Mas a democracia sobrevive. Tipo, monstro, fã, velho, é um monstrão. Tipo, vou dar porrada em quem quiser e vou botar o JK no poder, porque ele foi votado. Fim de papo. E não acaba por aí, não, velho. E não acaba por aí, não. A gente vai ter, tá, em Levante Jacaracanga. Nossa, que nome, cara. Nosso brasileiro, cara, imagina um gringo tentando aprender esse negócio, velho. Isso aí é um trava-língua, cara. Jacareacanga. Isso aí é um trava-língua, velho. Quero ver você falar isso 5 vezes rápido. Duvido, Iodó, faz pouco, Iocó, pulando de uma perna só. Você não faz mesmo esse negócio, tá? Então a gente vai ter um golpe. Vai ser, primeiro, houve um golpe, um contra-golpe preventivo lá do general Lott. Aí, meu amigo, a aeronáutica, especialmente do Pará, não vai curtir essa ação. E aí o Major Haroldo Coimbra Veloso vai juntar os seus oficiais, seus grupos, seu staff ali e vai tentar movimentar vários quartéis para tentar derrubar e desestabilizar o governo do JK. Não vai dar certo, eles vão ser abafados rapidamente, a galera vai se evadir para a floresta amazônica, vão passar lá uns meses intocados na floresta e depois vai negociar a rendição desse povo. E a galera vai ser toda anistiada. Todo mundo anistiado. E, filhote, rapidinho a gente vai ter a revolta de Aragaçã. Aragaçás. Sei lá, velho. Olha que nome. Eu devia ter treinado isso aqui antes, cara. Olha que nome horroroso. O primeiro era ruim, esse é pior ainda. Nossa senhora, é isso aí, tá? Cara, Levante base aérea, de novo aeronáutica. Só por que aeronáutica? Cara, porque desde o atentado da Rua Toledo, as coisas entre vagas e aeronáutica nunca ficaram boas. É isso. A verdade é essa. Tá? O Vargas, a questão da aeronáutica e o poder e o governo não ficaram boas desde então. Tá? Então, aqui a gente vê especialmente uma tentativa de golpe que vai resultar no sequestro de avião. Cara, isso aqui vai ter sequestro de avião. Os caras queriam, inclusive, quem sabe, jogar um avião em cima do Palácio do Planalto, velho. Sabe? O negócio aqui já na base do terrorismo mesmo, tá? Caracoles maluco, Abrantes. Caracoles maluco, tá? E a gente vai ter depois o golpe de 64. Vamos pular um pouquinho, tá? A parte da história rapidinho para vocês. Presta aqui atenção numa coisa. Para o JK assumir, tivemos um golpe preventivo e ele passou por outros 2 golpes de Estado. Todas as vezes, todos os militares foram absolutamente anistiados. Ninguém respondeu por nada. Isso vai criar uma visão de impunidade. Teremos mais uma eleição depois que o JK sai. Depois que o JK sai, teremos mais uma eleição. Vai ser eleito o ex-governador do estado de São Paulo, Jânio Quadros, um sujeito estranho, ligado ao UDN. A UDN fez oposição ao JK, a UDN fez oposição ao Vargas. A UDN, cara, é o braço armado da TFP. De quem? Da TFP? Isso. TFP, mas... O que é isso? É tipo o PFP? Filho da puta. É tipo isso. TFP é tipo isso. Tipo FDP. Isso. TFP é FDP. TFP é FDP. Esquece disso aí, não. TFP é FDP. Tá? Tradição, família e propriedade. Hoje se chamam de tradição, família e prosperidade. Um grupo de bando de gente rica, que vê o fantasma do comunismo em qualquer lugar, tá?
que vai estar morto de medo de ver qualquer melhoria na qualidade de vida da população brasileira, porque vai que essa galera não queira se submeter às situações degradantes que o trabalhador brasileiro é submetido, tá? Essa galera vai fazer oposição, bicho. Vai fazer oposição contra Vargas, na sua fase do Estado Novo, vai fazer oposição a Vargas, na sua fase ali nacional desenvolvimentista, vai fazer oposição ao JK, tá? Especialmente vai fazer oposição ao quem? Ao João Goulart. E aí, quando o João Goulart assume a vice-presidência, junto com o Jânio Quadros é apoiado pela TFP. O Jânio Quadros é o candidato da UDN. E ele, meu amigo, ele vai dar uma medalha ao Che Guevara. O que ele pretende fazer é mostrar que existem forças ocultas manipulando a presidência e que nem mesmo ele tem poderes para isso, porque ele fala o seu discurso de renúncia sobre forças ocultas, tá? O fantasma do comunismo volta a aparecer. Caramba, Brandt, e essas forças ocultas, a ideia é que faça transparecer, tá, a necessidade de uma intervenção, tá? Então a ideia do próprio Jânio Quadros, na hora que ele renuncia, é dar um autogolpe, que ele criasse um cenário onde o Congresso não deixasse ele abandonar, com medo do Jânio Quadros, tá, fazendo com que o Jânio Quadros faça com que eles tenham medo do João Goulart. João Goulart estava na China, estava fora do Brasil. Então a ideia é que ele fizesse esse movimento de renúncia, que o Congresso não aceitasse, desse a ele poderes emergenciais. Então ele estava tentando dar um golpe em cima do próprio golpe. Só que aí, velho, ninguém aceitou essa. E ele pulou fora e o João Goulart assumiu. O João Goulart vai assumir e pouquinho tempo depois a gente vai ter o golpe de 64. Pô, Brandt, peraí. Então tá faltando um pedaço sim. Que é o pedaço que tem a ver com o Leonel Brizola. Olha o Brizolinho aqui, ó. Olha o Brizolinho armado, fumando um cigarrinho e armado. Professor, mas quem é o Leonel Brizola? Então, quem é o Leonel Brizola em tudo isso? Vem cá e entende. Tá? Então, Jânio Quadros pula fora, Jango tá na China. Jango tá ligado, se ele tentar voltar para o Brasil, ele vai ser preso. Mas ele tem um amigo que é o governador do Rio Grande do Sul, que foi padrinho de casamento dele. Leonel Brizola. Amigo, já foi próximo de Getúlio Vargas, é o ponto de referência dos dois, Getúlio Vargas. Todos os três são sulistas. Então ele resolve voltar pelo Rio Grande do Sul. Então, em vez de Jânio Quadros, depois que Jânio Quadros renuncia, em vez de Jango voltar diretamente da China para Brasília, ele volta diretamente por onde? Pelo Rio Grande do Sul. Nesse período de 61, Leonel Brizola está formando a chamada cadeia da legalidade. Então, ele está juntando várias rádios para transmitir programas, para transmitir debates, discursos, não debates não, discursos ligados à importância da legalidade de trazer o Jango para a presidência. João Goulart é o presidente, vice-presidente eleito, já que o primeiro abandonou, é ele que tem que ter o que? A cadeira da presidência. E é isso. Tá? Então a gente vai ter a cadeia da legalidade, que vai ajudar a levar o Jânio Quadros ao poder de volta ao poder, assumir a presidência. Mas quando ele assume a presidência, olha que loucura, olha os Cassel. O medo de que a galera tenha um comunista no poder é tão grande, que o Congresso Nacional cria um parlamentarismo. Tipo, para não dizer que eles tiraram do cu, não, nesse horário já dá. Eles tiraram o parlamentarismo do meio do cu. Falei com todas as letras. Eles foram lá e, ó, agora tem parlamentarismo no Brasil. Não tinha, nunca teve. Agora vai ter, porque o João Goulart tem que ter os seus poderes reduzidos. Aí a gente vai ter uma movimentação do João Goulart, Leonel Brizola e outros políticos para fazer o quê? Para fazer com que o presidencialismo seja válido no Brasil. Por quê? Porque os milicos pressionaram o Congresso não quer saber do comunista mandando, criou uma fantominha, uma ideia, como a gente diria hoje, uma narrativa, tá? Que conduziu a gente a um parlamentarismo que durou pouquíssimo tempo.
porque houve uma campanha popular, uma campanha de rádio, uma campanha publicitária, falando que não é esse negócio de parlamentarismo que sim, é o presidencialismo. Não é o apoio ao João Goulart, é mais o apoio ao presidencialismo. E aí, finalmente, João Goulart começa a governar o Brasil de verdade. E quando ele começa a governar o Brasil, ele decide fazer as chamadas reformas de base. Reforma administrativa, reforma política, reforma tributária e reforma agrária. Mexeu no vespeiro, a TFP ficou louca. Um comunista, ele vai fazer expropriação, é a revolução. É a revolução. E aí a burguesia brasileira vai sair na rua. A TFP vai sair na rua. Passeada com Deus, uma passeada com Deus, no pedido da liberdade do Brasil. A galera, né? A família de Deus, pela liberdade do Brasil contra o comunismo. Exatamente. E aí a gente vai ter o golpe de 64. Ouvindo os desejos da população burguesa branca. Tá? A gente vai ter aí o tal golpe de 64. Rapidinho, lembrou do golpe de 64? Lembrei do golpe de 64. Vamos lá ver, olha ali. Tá, a gente lembrou do Brizolinha. Olha o Brizolinha. Cadê da legalidade que colocou o Jango com possibilidade de subir à presidência, tá? Depois ele vai apoiar a campanha do presidencialismo. 64, ele tenta a mesma mobilização, mas não dá certo, tá? Não dá certo. Ele tenta organizar uma luta armada também, especialmente pelos legalistas do Rio Grande do Sul. Isso aí é uma foto dele armado, é o tal do Clube dos 11. Também não vai funcionar direito. E aí ele parte para o exílio. Tá? Ele é um dos primeiros líderes políticos a ser caçado e ser perseguido e forçado aí para o exílio, tá? E assim a gente entra no chamado golpe de 64, tá? João Goulart, para evitar um banho de sangue, para evitar uma guerra civil, ele decide abdicar de poder, tá? E aí, cara, ele foi declarado vago, então foi o Congresso falou, ele fugiu. Ele fugiu porque ele não quer ser presidente. Então, quem quiser pode assumir. E assim a gente vai entrar no governo militar brasileiro, que a gente tem o quê? Ali, ó. Ali, tá? Os chamados AIs, tá? Os chamados AIs. AI1, AI2, AI3, AI4, AI5. Se você olhar os primeiros aqui, especialmente 64 e 65, é ele que vai fazer a limpeza no Congresso e preparar para que a ditadura militar brasileira de 64 tenha um perfil de legalidade. Tanto é que a gente vai ver aí que o AI4, né, ela convoca o Congresso para votar a Constituição de 67, que basicamente institucionalizava o regime. Tá? Então, em abril, em 1º de abril mesmo, logo no início do governo, a gente tem ali o chamado AI1, tá? Ele vai suspender garantias constitucionais, dar ao presidente o direito de caçar, retirar direitos políticos de opositores durante 10 anos, sem intervenção do judiciário. Então, o presidente podia tirar direitos políticos, a gente tem praticamente todos os deputados de esquerda sendo varridos do Congresso Nacional, tá? Depois a gente vai ter, um ano depois, o fim dos partidos políticos no Brasil, sendo criado artificialmente só 2 partidos, né? A Arena, que representava o governo, tá? A Aliança Renovadora, né? Caramba, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que representava a oposição, sempre controlada e calada, né? O MDB existe hoje como partido político e integra a base do Centrão Fisiocrático. Pra caramba, Centrão, tá? Então, basicamente, cara, a partir de 65, a atividade política no Brasil está em controle dos ditadores, que deram um golpe de Estado com medo do comunismo. Da mesma forma que o Vargas deu um golpe de Estado com medo do comunismo. Da mesma forma que o Vargas sofreu um golpe de Estado, sendo acusado do quê? De ser aliado de um comunista. Então, para você ver, quando as coisas pegam pesado e a elite está perdendo, ela cria esse fantasma. Tá? Ela cria esse fantasma ao ponto de negar direito à maior parcela da população, que é o chamado AI-5, 68. É quando a gente tem, de fato, os anos de chumbo. É quando acabou o habeas corpus. É quando começa a tortura como prática do Estado policial brasileiro. Tá? É um momento tenebroso da nossa história. Quando a gente para pensar, a base da democracia da República Brasileira, tá? Não está aparecendo os slides?
A gente faz de novo. Ué? Aqui, ó, aí. Não tá vendo? Eu tô vendo aqui, ó, aí. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo aí. O AI1, 64, o AI5, bipartidarismo, olha, Arena. AI6, né? Ele vai determinar que vice os governadores fossem eleitos indiretamente. Ah, então a gente começa a ter eleição indireta. Depois a gente tem o AI4, que vai ser aquele que vai institucionalizar a votação só de parlamentares autorizados pelo governo para votar na criação da Constituição feita pelo próprio governo, tá? E o em 68 a gente tem o chamado AI5, que aí, cara, acabou, cara. Aí acabou de vez. Aí acabou de vez. Aí a ditadura fecha de um jeito que ela vai demorar anos para abrir. De agora em diante, cara, a perseguição política começa e a violência vai comer solta. Então a gente percebe que essa é a história da República Brasileira. Tá? A República começou com o golpe militar, que derrubou Dom Pedro I, e inaugura o café com leite, que termina com o golpe de 60, o golpe de 30, feito pelo Getúlio Vargas, que vai levar ele a dar um outro golpe de Estado, golpe do Estado Novo, que leva à queda de Vargas com o golpe que derruba, que depõe ele, tá? Que vai trazer o presidente Eurico Gaspar Dutra. Ah, e depois a gente vai ter a eleição do Vargas, que vai se suicidar. E depois o presidente JK quase não assume, tendo golpe preventivo, tendo dois levantes golpistas contra ele. E toda vez que a gente tem essa tentativa de golpe, a quem participa normalmente é anistiado. Por isso que em 64, todos aqueles que tiveram envolvimentos golpistas ou tentativas golpistas vão se reunir e darão esse golpe em 64. E vão enfiar a gente em um período sombrio da nossa história até 1985. E muitos daqueles que não foram julgados e presos no final do regime de exceção de 85 são os mesmos que tiveram aí em cena nessa última tentativa frustrada de golpe. Então, essa é a história do Brasil. Uma história baseada em fake news, sobre fantasmas de comunismo, ditaduras para salvar, e que, na verdade, só apoia para manter as coisas como estão. O velho BBB, Bíblia, boi e bala. Basicamente isso. O velho poder na mão do agronegócio, dos senhores de engenho, hoje os senhores de soja e de carne animal. Bom, moçada, espero que vocês tenham gostado. Sou eu aqui, ó, o professor Abrantes. Foi divertido, demorou para o pessoal aparecer, mas tudo bem, não tem problema, não tem problema. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Brigadão para quem esteve presente, brigadão para quem participou aí do chat. Parabéns por terem participado. Miriam, Carlão, como sempre, um prazer ver você de novo, meu velho bom. A gente vai se encontrando nessas redes sociais da vida. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira vai ter geografia, e a gente vai falar de Guerra Fria. Aí sim a gente vai falar do comunismo de verdade. Gostaram? Eu gostei. Moçada, até quarta, 11 horas da noite, aqui com o professor Abrantes. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Nos vemos nas redes sociais. Falou, moçada. Tchau, tchau. Eu vou dar coraçãozinho para mim mesmo. Coraçãozinho pro Abrantes. Encerrar a transmissão. Bora lá, moçada. Beijo. Agora chegou de gente, agora que tá acabando a live? Agora eu tô encerrando, moçada. Tô chegando agora, tô encerrando aí. Já tem 50 minutos de live. Tá? Tem 4 pessoas agora. Mandei um bando de coraçãozinho. Vou encerrar, gente. Beijo. Falou, moçada. Tchau, tchau.